Meus amigos, antes de começar a história, eu gostaria de agradecer a todos pela visita e pela amizade. Caso gostem, por favor deixe um like e o comentário que desejarem. Caso ainda não seja inscrito e desejar ouvir as nossas histórias todos os domingos, por favor se inscreva. Que Deus abençoe a todos nós. Em uma linda fazenda no meu querido Nordeste. 9 horas da manhã. Agachado detrás de uma moita, Lázaro, um simples rapaz de 20 anos, não podia acreditar no que via. Espantado, assustado e medroso, esfregava os olhos para ter certeza que não era uma visão ou coisa da sua imaginação. Não era. Ele podia ver claramente. Aquele animal ou monstro era real. Existia. Não era somente um mito ou invenção do povo. Era de carne e osso, como qualquer outro. Ali na sua frente, uns 100 metros de distância e encostada a um tronco de uma árvore, aquela coisa peluda e horrível se contorcia e uivava de uma maneira simplesmente assustadora. Com cada uivo, o medo e a tremedeira de Lázaro aumentava. O pavor de que aquele monstro descobrisse a sua presença era aterrador. O melhor era sumir daquele lugar, pensou Lázaro. E lentamente, e no mais absoluto silêncio, Lázaro foi se afastando, até não poder mais ouvir os uivos daquele horripilante animal. Salvo e são. Graças a Deus. Ao chegar em casa, Lázaro nada disse do que havia visto para a mamãe. E guardou consigo o segredo. Naquela mesma noite. Vixe Maria! Exclamou Lázaro, levantando da cama e correndo em direção ao quarto da mamãe. No terreiro, todas as criações agiam de uma forma agitada e barulhenta. Os 3 cachorros que possuíam latiam e corriam de um lado a outro, tentando defender desesperadamente a todos e tudo. Uma zoeira total. Lázaro, ao lado da mamãe, tentava manter a calma e a coragem. Mas a mamãe parecia não ter medo. Fosse o que fosse, com fé em Deus, logo logo vai embora, dizia ela. E como a mamãe havia previsto, minutos depois, a zoeira parou e tudo se acalmou. E a noite passou. 2 dias depois, para a tranquilidade e segurança da mamãe e Lázaro, o papai retornou de 15 dias trabalhando em uma outra fazenda de um conhecido. Paz e tranquilidade. Depois da mamãe e Lázaro comentarem da zoeira daquela noite, o papai tranquilamente disse que não se preocupassem, pois devia ser algum lobo perdido por aquelas bandas. E que aquele lobo também já havia aparecido em outras fazendas, sem atacar ou matar as criações. Apenas uiva, disse ele. Mas Lázaro sabia que não era lobo. Ele sabia com certeza que se tratava de um outro estranho animal. O segredo continuava guardado. E dias passaram sem que o lobo aparecesse. Uma semana depois, o papai saiu para finalizar o trabalho que havia começado na mesma fazenda. 2 semanas fora de casa. E poucos dias depois da saída do papai, aquele estranho lobo regressou. Mas como antes, nada foi atacado ou destruído. Então logo o dia amanheceu, Lázaro, curioso, saiu em direção àquele mesmo lugar onde havia visto o estranho animal. E agachado atrás da mesma moita, ele pôde ver mais uma vez a horripilante criatura, contorcendo e uivando como da primeira vez.
assustador. Depois de alguns minutos coreando, Lázaro se afastou e retornou à sua casa. O medo era maior que a sua curiosidade. Na tarde daquele mesmo dia, o dono de uma fazenda vizinha apareceu, reclamando do estranho lobo. Mas o mais preocupante é que pela primeira vez ele havia matado e destroçado algumas criações. O lobo havia deixado de ser bonzinho, pensou Lázaro. A preocupação agora era ainda maior. Mas naquela noite nada aconteceu. Por volta das 9 da manhã do dia seguinte, vários vizinhos apareceram em busca do que agora chamavam lobisomem. Pelo jeito, o lobo já não era mais lobo. Segundo eles, o maldito monstro havia invadido a casa de um pobre rancheiro, matando e destroçando o velho, a coitada da sua esposa e todas as criações. Tudo destruído. Um horror. Ele tem que ser caçado e destruído antes que volte a atacar, diziam os vizinhos. Lázaro, ao lado da mamãe, pensava naquele monstro que ele havia visto no mato. Mas não disse nada. Ele sabia onde encontrá-lo e como matá-lo, se assim decidisse. Sozinho. E mais uma noite chegou. Também chegou o lobisomem, mais barulhento e violento que nunca. A zoeira no terreiro era simplesmente apavorante. Os pobres cachorros latiam e grunhiam em terror e dor. As criações pobrezinhas pareciam ser agarradas e devoradas uma por uma. Um pavor. Do lado de dentro da casa, a mamãe rezava enquanto Lázaro corria de um cômodo a outro, desesperado, sem saber o que fazer. E minutos depois, tudo parou. Na manhã seguinte, a destruição era desoladora. De todas as criações que possuíam, poucas haviam sobrevivido. Os pobres cachorros, infelizmente, se encontravam destroçados no meio do terreiro. Que pena! Que dor! E enquanto a mamãe chorava entre os restos de tudo, Lázaro pegou a espingarda do papai e saiu correndo o mato adentro. Hora de eliminar o problema de uma vez por todas. O medo que antes sentia daquele monstro havia sido substituído por uma coragem e um ódio incontrolável. E pouco a pouco, Lázaro foi se aproximando silenciosamente do mesmo lugar de antes. E ao chegar atrás da moita, ele pôde ver aquele repudiante, violento e covarde animal se contorcendo contra o tronco da mesma árvore. Lázaro não perdeu tempo. E lembrando de tudo que havia sido destruído e de toda a dor causada por aquele maldito lobisomem, apontou a espingarda e apertou o gatilho sem compaixão. Uma e outra vez. O lobisomem ainda conseguiu dar um último uivo para depois virar-se a um lado e cair sem vida. Lázaro não podia conter a satisfação e a emoção. Depois de esperar alguns minutos, se dirigiu ao monstro para disparar uma vez mais, caso fosse preciso. Mas não foi. Caído ao pé da árvore estava o corpo daquele maldito lobisomem. Mas algo estranho havia acontecido. O corpo já não era de um lobisomem. O corpo era de um homem. A transformação já havia sido revertida e a identidade do lobisomem revelada. E de pé ao lado do corpo daquele homem, Lázaro foi pouco a pouco, dobrando os joelhos, chorando e murmurando quase sem fôlego, quase sem voz, uma única e bendita frase: meu querido papai. Te cuida e muito obrigado.